não se cansa. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele não é um Deus que é homem para poder trabalhar e se cansar. Isso é para dar o exemplo para a sua criação. Ele já começa a dar o exemplo aqui, na criação do mundo, do universo. Ele já dá o exemplo como o Pai da humanidade, Criador de todos os seres. Ele já começa a nos dar o exemplo. No sétimo dia ele descansou. No verso 3, além de descansar nesse dia, para dar o exemplo para todos nós, para todo mundo, ele abençoou o sétimo dia. E também santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Então, o Senhor santificou, abençoou esse dia. Foi Deus. Aqui é onde está a ordenança do Senhor para todos os seus filhos na face da terra. O dia que ele abençoou e santificou e descansou é o sétimo dia da semana. Como nós aprendemos hoje pela manhã, tanto faz no Japão ou aqui no Brasil, na América, em todo lugar do mundo, a semana é a mesma. Desde a criação até hoje, a semana continua igual. Não foi alterado nada. E hoje nós aprendemos que começa lá e termina aqui. O sétimo dia, todos os dias, né? A viração do dia. Então aqui está a ordem declarada por Deus, que o dia estabelecido para a santificação, para descansar, é o sétimo dia. Alguns, também, não sei também se é por deboche ou é falta de entendimento, diz que muitos de nós, adventistas do sétimo dia, que vamos descansar no sábado, é só pegar uma rede e começar a balançar. Para eles, ou para alguns deles, o descanso do sábado é isso aqui. Eles não entendem o que o Senhor está querendo dizer na palavra do Senhor, ou não querem entender. Não é descansar como um preguiçoso, não. Mas é descansar da obra que realizamos durante a semana. Cessar aquela obra, vamos descansar daquela obra. Mas a obra de Deus, ela continua. Todos os dias, inclusive no sábado, né? É um dia de trabalharmos para Deus. Então eles tentam colocar um fardo em cima do mandamento de Deus, para que as pessoas orem e digam, desse jeito aí eu não quero não. O sábado é um dia deleitoso, é um dia de descanso, é um dia de nós nos aproximarmos mais de Deus, né, para que nós possamos trabalhar para o Senhor de uma forma que seja suave e não como um fardo pesado. Né? Então aqui está estabelecido por Deus essa obra da criação, estabelecido o sétimo dia. Quando o Senhor tira o povo lá do Egito, onde eles estavam presos, tinham esquecido já o sábado, o Senhor teve que trazer eles para o deserto para poder restaurar o seu povo novamente. Trazer as lições, os mandamentos, porque lá no Egito, eles não guardavam os mandamentos como Deus estava pedindo. Esqueceram de Deus. Acabaram sendo escravos, né? Mas aqui em Êxodo, acho que é 16, 23, né? Diz que foi isto que o Senhor ordenou. O Senhor, foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso. No caso, era numa sexta-feira, e está dizendo que amanhã seria o dia de descanso. Então, Moisés está dizendo aqui que foi o Senhor que ordenou. Não foi Moisés que ordenou, foi o Senhor. O Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso. Sábado consagrado a quem? Ao Senhor.
ao Senhor, irmãos, consagrado ao nosso Deus Criador, aquele que fez todas as coisas, aquele que está lá no céu, mas que está aqui também hoje presente no nosso meio. É consagrado a Ele. Tudo é por causa de Cristo. Não foi Ele que criou todas as coisas? Sim. Lá em João, capítulo 1, verso 1 até o 3, não está dizendo que no princípio era o Verbo que estava com Deus e que era Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Então o próprio Cristo estabeleceu na criação o sétimo dia. Assem e cozinhem o que quiserem na sexta-feira. Guardem o que sobrar até amanhã, seguinte, exatamente. Até o dia seguinte, né? Para o sábado, né? Vocês preparem tudo na sexta para poder usar também no sábado, porque no sábado não poderia colher nada, né? Em Êxodo 16, 26, está meio apagado aqui, mas não deu para ver o 6. Durante 6 dias, vocês podem recolhê-lo. Mas no sétimo dia, o sábado, nada acharão. Então Deus ordenou para o povo, para os seus filhos, naquela época, que eles poderiam colher todos os dias a porção certa para cada um. Mas no sétimo dia, nada iam achar. Na sexta, iam colher duas porções, uma para a sexta e outra para o sábado, para cada pessoa. Seu irmão. Sim, irmão. Só uma coisa interessante aí, é que... Parar de falar comigo. Não vou gostar. Uma coisa... Como Deus deixa tudo organizado, né? Deus é um Deus de alta organização e é uma do seu tipo de caráter, um dom ser organizado. Observe que o Senhor, Ele mesmo deu a base de que a sexta-feira fosse chamado de dia da preparação. Então, as coisas que o Senhor ia criar para dentro do sétimo dia, Ele já preparou na sexta-feira. Tem algo para criar no sétimo dia? Não, vou criar na sexta-feira. Amanhã já amanhece essas coisas já prontas, né? Não diz que no sétimo dia Deus ainda foi criar. Diz que Ele só descansou, abençoou e santificou. Então, deixa eu ver que Deus é altamente organizado e que Ele deseja que essa organização dele, que é Pai, esteja em nós, que somos filhos e família. Tem que ser organizado. Então, o que o Senhor fez? O que ia ser criado no sétimo, Ele criou na sexta-feira. E aí, basicamente, o que houve para acontecer no sétimo dia, só que haja luz. Mandou somente clarear o sétimo dia, e as coisas que eram para preparar e para criar, Ele já preparou tudo no sexto dia. Isso é maravilhoso. Por isso que o pão foi dito que não põe no outro dia. Põe nesse agora. O alimento fica dobrado, mas é um dever preparar tudo na sexta-feira. Assim Deus nos deu esse maravilhoso exemplo aí. É verdade, irmão. Êxodo 16, 27. Apesar disso, apesar dessa ordenança de Deus para que eles colhessem todos os dias a porção exata para cada um, na sexta 2 porções, no sábado não era para fazer nada. Apesar disso, alguns deles saíram no sétimo dia para recolher, mas não encontraram nada. Eles desobedeceram a ordenança de Deus, né? No verso seguinte, olha só o que o Senhor disse. Então o Senhor disse a Moisés: até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções?
Até quando vocês vão continuar desobedecendo a palavra de Deus? O mandamento de Deus? O Senhor faz tudo pelo povo, mas o povo continua a desobedecer. Nos nossos dias não é diferente, né? Nós também precisamos nos alinhar segundo a palavra do Senhor. Tem momentos que a gente desvia até do dia do sábado. E é um dia que é estabelecido por Deus, a qual os adventistas professam, né? Mais ainda, os adventistas do sétimo dia são conhecidos por causa do sábado, irmãos. Quando diz assim, é um adventista do sétimo dia, esse aqui guarda o sábado. Mas muitos têm apontado o dedo para nós, porque nós não estamos fazendo também como Deus se agrada, não. Precisamos ainda remar muito para nós fazer conforme o nosso Deus deseja, né? A nossa vida, ela tem que estar em contínuo vida prática diante do Senhor, né? Aprendendo cada dia. Por exemplo, hoje de manhã já aprendeu, nós aprendemos algo muito importante, a questão do dia, né? Do outro lado do mundo. E assim é toda a nossa vida diária, aprendendo cada dia alguma coisa. Irmão Edson, quero ler aqui um texto aqui, irmão. fica à vontade, irmão. Cristo Triunfante, página 109. Está baseado no que está escrito aí, né? Achei muito interessante isso aqui. Antes de ser dada a lei no Sinai, Deus operou um milagre a cada semana para impressionar o povo com a santidade do sábado. Fez chover maná do céu para seu alimento, e cada dia juntava esse maná, colhendo no sexto dia o dobro do que de costume, segundo as orientações de Moisés. Assim, por 40 anos operou Deus um milagre diante de seu povo cada semana, para mostrar-lhe que seu sábado era um dia santo. Cristo Triunfante, página 109. Como é importante o dia de sábado, né, irmão? Muito gratificante que esse texto aqui. A gente sabe que o mandamento está baseado na criação, né, irmãos? É uma homenagem ao Deus Criador. E o inimigo tem muito ciúme disso. E ele vai fazer de tudo para que o povo de Deus não olhe para esse ponto. Mas é muito importante. Toda a palavra de Deus é lei, toda a palavra de Deus é mandamento. Toda a Bíblia é mandamento de Deus. Por que só o quarto mandamento do Decálogo não é? Quer dizer que toda a palavra, toda a Bíblia é mandamento de Deus, mas quando eu chego no quarto mandamento, não é. Ezequiel 20:20, irmãos. Olha o que o Senhor disse para o povo e vai dizer também para nós. Santifiquem os meus sábados, para que eles sejam um sinal entre nós. É um sinal entre Deus e o seu povo. Foi lá atrás e continua sendo hoje, irmãos. Isso aqui ainda vai ser futuramente. É um sinal entre Deus e o seu povo. Então santifica os meus sábados. O Senhor está sempre nos orientando, nos dando a informação correta das Escrituras. O inimigo ele vai fazer de tudo para que esse dia venha a ser jogado por terra. Ele quer colocar um outro dia no lugar do estabelecido por Deus. Claro que todos os dias foi Deus que criou. Mas o que foi santificado, abençoado e que Deus descansou foi o sétimo dia da criação. O Shabat, segundo Israel, né? Para nós é o sábado, o dia do descanso. Então santifique os meus sábados. Os sábados de quem? Quem está falando aqui? Sim. É Deus, o Senhor. É dele, não é meu. Não é nosso, não é de Moisés, como muitos afirmam. É de Deus. Tudo é dele e tudo é para ele. Para que sirvam de sinal entre nós. Então vocês saberão
que eu sou o Senhor, o seu Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que veio nos salvar também. Santificar os sábados, irmãos, se não for por amor, se não for para honrar e glorificar a Deus, não vai adiantar nada. Todos os mandamentos, toda a palavra de Deus tem que ser por amor. Sem ser por amor, não adianta. Marcos 2, verso 27, palavra do próprio Cristo, quando esteve lá em Jerusalém, Israel. O próprio Cristo diz: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Esse texto aqui, eu vejo ele sendo pouco explorado pelos próprios adventistas. A gente vê muitos debates com relação ao sábado e domingo. O sábado já foi abolido, era lá para trás, não é para nós. Mas esse texto aqui é muito claro, as palavras de Jesus. Claríssima, quando ele diz, de acordo com a criação, porque quem foi que criou todas as coisas e descansou nesse dia sétimo? Foi ele aqui que está dizendo isso aqui, o próprio Cristo. Ele é o autor da criação. Então ele mesmo disse, quando ele foi interrogado pelos fariseus: o sábado foi feito por causa do judeu. É isso que está escrito? O sábado foi feito por causa de Moisés. É isso que está escrito? Não, irmãos. Por causa do homem. Lá em Israel tem homem. Aqui no Brasil tem homem. Em todo lugar tem homem. Em todo lugar tem ser humano, irmãos. Essa palavra homem aqui, ela traz um significado amplo. Está falando de humanidade. Esse livro aqui de Marcos, o Evangelho de Marcos, escrito no grego, esse homem aqui tem um sentido de humanidade. Então o sábado foi feito por causa da humanidade. Não foi por causa de um povo específico, não. Irmão, Sim. no próprio ato da criação não existia nação, né? Não existia nação. Então, segundo a história geral, os judeus, a nação de Israel, segundo a história geral, a nação de Israel veio surgir mais de 2.000 anos depois da criação. Ali em Moisés é que vai começar a ter alguma noção ali do povo de Israel. Mas, e pode ver, quando é dada a lei, na própria razão da lei, do sábado em especial, que é o motivo do mandamento, lá em Êxodo 20, versículo 11, o Senhor diz assim: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, por isso abençoou Deus o 7º dia e o santificou. A razão do mandamento não é porque é para Israel, não, ele disse: a razão do meu mandamento é porque eu descansei. E outro detalhe, que eu creio que seja bem pertinente: onde é que esse texto aqui anula o sábado? Segundo eles, anulam. Sério que eu fico olhando nesse aí de rapaz, mas bora forçar. Distorcem as escrituras, né? Como o próprio Cristo disse. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por isso o sábado foi abolido. Eu digo, como é que é a história aí? Onde ele está dizendo? O texto está dizendo o seguinte: a gente volta um pouquinho no contexto. Os discípulos estavam com fome, passaram por meio de uma plantação e foram comer. Aí o que os fariseus fizeram? Foram criticar porque o pessoal estava com fome e comeu o sábado. Comeu no sábado. Foi colher sábado para comer. Jesus disse: mas o sábado foi feito para quê? É porque é como se fosse prazer de Deus que o homem ficasse parado no sábado sem fazer nada. Qual é o meu deleite? Ver meu povo parado sem fazer nada sábado. É isso aí, meu prazer. Ele disse: não, é pro bem do homem. Bem físico, bem moral, mental, espiritual, psicológico. Então, o sábado foi feito por causa do homem. Em que sentido? Para o bem do homem. Eu não fiz o homem por causa do sábado. Primeiro eu fiz o homem, depois eu fiz o sábado para o homem descansar nele. Justamente. Só isso. Não tem problema não. O pessoal cria um problema e não tem. Exatamente, irmão. Muitos distorcem as escrituras para o seu próprio deleite, né? Então, bem claro, irmãos, quando passarem por essa passagem aqui de Marcos 2,27, atente para esse detalhe. O próprio Cristo falando que o sábado foi feito por causa da humanidade.
e não por causa de um povo específico. Em Êxodo 20, verso 8, quando o Senhor deu as tábuas da lei para o povo, ele disse: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Lembra-te, porque ele sabia que muitos iam se esquecer. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Então não é só para descansar, como muitos pensam. Tem que santificar. O verso 9 e o verso 10, eu fiz aqui um pequeno resumo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Mais uma vez está aqui no próprio mandamento. O sábado é do Senhor nosso Deus. O sábado é de Deus. Todos os dias é de Deus. Nós somos de Deus. Então tudo é para a honra e glória dele, do Senhor. O que ele está querendo é só a obediência do seu povo. Mas mais uma vez eu vou enfatizar aqui. Toda a Bíblia é mandamento de Deus. Toda a palavra do Senhor é lei. Por que só o 4º mandamento das tábuas não é? Só esse que não é mandamento de Deus? Quem é que está por trás disso, querendo jogar por terra a lei de Deus? Satanás. Quem é que está por trás disso, querendo mudar os tempos e a lei? O próprio Satanás. O próprio inimigo. Porque ele sabe de toda a verdade. Satanás sabe de toda a verdade. Ele não faz é cumprir essa verdade. O microfone para o irmão ali. Qual o nosso maior problema como adventista do sétimo dia? Porque na verdade as igrejas hoje estão tudo com problema, na verdade. A verdade anda tropeçando. Ele está segurando a verdade com as pontas do dedo. E nós adventistas não somos diferentes, não. Nós estamos segurando a verdade com as pontas do dedo, a ponta do escapulir já. Quando o Senhor tiver um povo esclarecido, não só o sábado, mas todos os mandamentos vão ser defendidos de igual forma, com convicção e com autoridade. Sabe por que os outros não observam bem a questão do sábado? Porque não vê em nós o testemunho que deveria haver. É verdade. É um povo que diz conhecer o sábado e são os que mais transgridem o sábado. Porque não basta nós guardar o sábado da nossa forma. Se fizer uma pergunta aqui, é uma pergunta que me atinge, mas eu vou fazer. Porque é a necessidade da igreja. De acordo com Isaías 58, versículo 13. Eita, meu Deus, vai tocar na minha ferida. A vontade e o desejo, o caminho, unicamente, exclusivamente, para botar segundo o espírito do sábado, é a vontade de quem? Não é de Deus? E por que nós fazemos a nossa? Eu passo, por exemplo, a semana assistindo jornal, um exemplo. Estou citando o meu caso. Eu gosto de assistir as notícias, para poder esclarecer outros. Mas eu não tenho um entendimento de deixar essa notícia para depois do sábado, não? Eu emendo. Quer dizer que o sábado é para me fazer a minha vontade? Não. Então eu estou transgredindo. Se eu estou transgredindo, eu tenho que fazer a correção, não tem? Sim. Para o meu bem melhor, físico, mental e espiritual. Para que eu possa me ajudar outros. Porque tem gente na internet, aí, uns assistindo jornal, de repente, quem sabe, um assistindo futebol, outro assistindo MMA, outros apenas assistindo jornal, mas não interessa, dá na mesma. Não sabemos dividir o santo do profano. Pregamos só sábado
Pode observar, a maioria dos adventistas só sabe falar do sábado e ele fala muito mal ainda, porque ele não fala como ele na verdade deve ser defendido. Se colocar aqui um texto que o irmão de Alcântara citou no começo, nos veio a memória aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 1 e 2. E o Senhor acabou a sua obra no 7º dia. Se pedir para um adventista que não estuda explicar isso, ele não sabe não. Aqui, irmão, Deus, o Senhor, terminou a obra no 7º dia. Ele não trabalhou. Se ele trabalhou, também tem que trabalhar. E aí, vai mostrar só o quê? Só o Êxodo, capítulo 20? Você tem que explicar que o sábado faz parte da criação, que é um dia que ele criou para o homem. Assim como ele, quando fez o homem à sua imagem e semelhança, sendo o cabeça desse homem, ele colocou agora ele como cabeça para a mulher, então significa dizer que ele fez a mulher por causa do homem também. Vocês estão entendendo? E às vezes nós, como adventistas do 7º dia, defensores da lei de Deus, defensores do sábado, não sabemos defender a verdade nem do sábado. E mostrar escrito, que é o que mais importa. Né? E é sobre esse mandamento que o irmão certamente vai dar alguma ênfase ainda, sobre a apostasia nacional. Essa aí, a apostasia nacional, é a questão do sábado, uma vez ensinada aos santos, mas de repente muitos, vou usar o texto de 1 Timóteo 4, verso 1, alguns, né? Apostatarão da fé que uma vez foi dada aos santos com relação a este mandamento e vão passar para o lado do inimigo odiando os seus antigos irmãos. Mas só o Espírito de Deus pode fazer esse reviravolta em nossas vidas. Por isso que a gente está no aprendizado para praticar cada lição que nos é dada nesse tempo. Que bom que nós ainda temos uma oportunidade, né, de botar em prática, né, o que falta ainda para nós alcançarmos a perfeita vontade de Deus, né? Então, irmãos, aqui, assim, pois o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado, né? Aquele Senhor Jesus Cristo. Como diz aqui que o sábado, o 7º dia, foi feito por causa dele, é do Senhor. E aqui ele fala que foi feito por causa dele, que é de Cristo. Então, a autoridade de Cristo, é ele que está falando. Nós temos que atentar para isso aqui. É a palavra de Cristo, tá? É ele que está nos dizendo. Aqui no livro, irmãos, a História da Redenção, na página 380, parece, diz que nenhum mandamento foi anulado, nem um J ou um tio foi mudado. Não é assim que diz a Bíblia? Mateus 5, verso 17, o próprio Cristo dizendo que não veio abolir, não veio anular nenhum J da lei. Então continua valendo tudo, não tem nada mudado não. O que falta, como o irmão falou ali, é nós buscar a fazer corretamente conforme agrada o nosso Deus. Ainda na história da redenção, diz que conquanto Deus concedesse a Moisés uma cópia de sua lei, preservou o grande original no santuário celeste. Porque o que foi dado para Moisés foi uma cópia. Moisés recebeu as ordens de Deus para poder fazer todo aquele tabernáculo com aquela lei, tudo de acordo com o que o Deus ordenou para ele. Então é uma cópia, quer dizer que a original está no céu. Então as tábuas também tem originalmente lá, como João viu lá em Apocalipse, no santuário. Profetas e Reis, na página 184, através do estabelecimento de um falso sábado, aqui já vai começar a nos dar algumas orientações do mandamento, do 4º mandamento, ao qual agora o inimigo vai fazer de tudo para poder anular esse mandamento para todo mundo.
Porque o mandamento do 7º dia, nós vimos aqui claramente que foi Deus que estabeleceu. Mas diz que através do estabelecimento de um falso sábado, o inimigo pensou em mudar os tempos e a lei. Lembra de Daniel também, né? Quando Daniel cita isso aqui. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Aquilo que foi estabelecido por Deus, o inimigo agora vai fazer de tudo para anular esse mandamento exclusivo, porque traz as credenciais do Deus Criador, e ele quer trazer um agora, a qual ele vai estabelecer para todo mundo. Ainda não chegou esse tempo, mas está perto. É logo ali. Logo ali isso vai acontecer. Então o Senhor tem nos alertado para que nós possamos fazer de acordo com a vontade dele, seguir as suas orientações, para que nós não venhamos cair nesse engano. Então, o inimigo pensou em mudar os tempos e a lei. Que lei? A lei de Deus. Ele quer fazer isso aqui, mudar essa lei, a lei de Deus. Tiago 2,10 vai dizer que aquele que guarda toda a lei, mas tropeça num ponto só, lá diz que é culpado de todos os mandamentos. Então, o inimigo, ele conhece isso aí. Ele sabe que se tocar, pelo menos num mandamento específico, e induzir o povo a não cumprir, a não olhar para esse mandamento, já é o suficiente. Imagine nós quebrando mais de um mandamento, né? Quebrou um, quebrou todos. Então, para Deus não tem 99, é 10. Ainda no Profetas e Reis, irmãos, na página 184, diz que mais tem tido ele, o inimigo, realmente êxito em mudar a lei de Deus? O Senhor tem um povo na terra, que defende essa lei de Deus. Como o irmão falou ali, ainda não defende como deve ser, né? Porque nós sabemos que para a mensagem ter força, para a mensagem ter autoridade, nós temos também que viver aquela mensagem. Por que Cristo tinha autoridade quando ele ia pregar, quando ele ia falar? Ele vivia. Porque ele era a verdade. Ele tinha a verdade e ele vivia a verdade. Então, o príncipe das trevas não tinha nada com Jesus. Quando ele viu Cristo, ele não achou nenhuma falta em Jesus. Aqueles que são cristãos também, que seguem esse Cristo, que estão lutando para fazer a vontade de Deus, vão alcançar esse patamar também. Muitos acreditam que não. Mas eu acredito que sim. É pelo poder da graça. É pelo poder de Cristo. Irmão, Sim? tem um texto, talvez eu vou errar a página, acho que é Grande Conflito 624, vai 614, peraí, uma das certezas, que diz que Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que lhe desse vantagem, alguma vantagem. Não tinha pensamento ruim, não tinha feito nada de errado. E o outro pedaço do texto mais à frente diz assim: esse é o mesmo estado em que deve estar o povo de Deus, mais ou menos essa linguagem. Esse é o mesmo estado em que deve estar o povo de Deus no tempo de angústia. Então, Satanás achou alguma brecha em mim. O erro meu. Mas não tem como, sempre vai ter uma brecha. Não achou brecha em Jesus. E o povo que vai subsistir no tempo de angústia, Satanás não vai achar brecha neles. Vai chegar ao ponto em que eles vão estar selados, consolidados em toda a verdade. Ele procura uma brecha e diz: é igual fizeram com Daniel, né? Aqui, não, e aqui, também não, aqui. Então bora inventar um negócio então, que não tem como achar. Terão que forjar. É verdade, irmão, é verdade. Isso é maravilhoso, né? E o que é interessante é que aqueles que alcançaram essa condição, eles não vão perceber. Eles não vão se exaltar. Vai ser espontâneo. Porque não vem de si mesmo, né? Mas vem de Cristo, vem do poder do alto. Se não for o poder de Cristo, irmãos, nada nós podemos fazer.
absolutamente nada. Sem Cristo nós não podemos fazer nada. Sim, irmão. Nós, de manhã, acho que citamos esse texto, 1 Tessalonicenses 4. Ou melhor, na verdade, nós falamos sobre exatamente o que vai acontecer no futuro, né? Quando andarem dizendo Paz e segurança. que a paz, segurança, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, lá diz: quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Quero que os irmãos agora lembrem do que está ocorrendo no mundo agora. Tá? Depois que andar dizendo que a paz e segurança, que vem a repentina, Destruição. como seria essa repentina destruição que os irmãos entendem até agora? Porque nós temos que crescer na graça, no conhecimento. Porque de repente a gente sabe o que significa de repente. Mas esse de repente, que traz uma assolação, uma desolação, uma destruição, é após eles fazerem, de repente, agora a gente entende o porquê que eles têm que mudar a Constituição Federativa dos Estados Unidos. Porque lá a Constituição reza que a liberdade foi algo dado por Deus ao seu povo. E ele não pode fazer leis que vá de encontro à Constituição, porque lá é mais rigoroso. Mas eles estão buscando essa paz. Os ditadores que estão dizendo o contrário estão também recebendo a dureza nas posições do governo, né? Não é assim? Sim. E o manuscrito Relés diz que a partir de aí que eu entendo, entendimento meu, que leis vão impor a observância do domingo para substituir o sábado do quarto mandamento. E essas leis vão ser impostas até chegar um decreto de morte e sem piedade para quem guarda verdadeiramente o sábado. E isso, na verdade, ocasionarão uma apostasia nacional. Não fica ninguém de fora. Nem nos Estados Unidos, nem naqueles que copiarem. Aí, meus irmãos, cada um vai ter que decidir o que quer da vida. Cada um vai demonstrar o que na verdade é, se é trigo ou se é joio, porque vai ser tomado decisões e isso vai causar apostasia naqueles que já tinham apostatado e nós não sabíamos. Vão só se revelar. Uma apostasia nacional dos princípios. Agora veja, do republicanismo. Vocês sabem, nos Estados Unidos só tem Republicano e democrata. 2 partidos. Não, mas não pode falar partido, né? Não é política, né? Não é partidos. Tem princípio no republicanismo. Então, se você quer princípio e tem intenção de apoiar alguma coisa no sentido de princípio, a base era no republicanismo. Sem entrar em política, sem defender política, que Deus quer a gente bem longe disso.
E esse princípio é também defendido o protestantismo. E se o cristão que diz que não protesta, ele não é cristão. O cristão ele tem que protestar mesmo, porque o cristão é um povo separado, diferente de todo o resto do mundo. Um princípio baseado no republicanismo, no protestantismo,